Boa tarde, quarto ano. Estaremos dando início à nossa aula de hoje. Ela já está sendo gravada. Hoje nós vamos dar continuidade a um assunto que nós já vimos em uma outra aula chamada concordância verbal. Naquele primeiro momento, nós falamos sobre concordância verbal 1. E agora, como nós daremos continuidade a esse conteúdo, nós vamos chamá-lo então de concordância verbal 2. E aí estaremos realizando as atividades da apostila, páginas 61 e 62. Todo mundo já com o material aí prontinho para começarmos a nossa aula. E aí nós vamos relembrar um pouco de algumas coisas que nós já falamos lá atrás sobre concordância verbal 1. Então, todo mundo atento aí. Primeira coisa que nós vamos passar é o marca-texto no nome do conteúdo que nós estamos estudando. Concordância verbal 2, que está na página 61. E aí vamos lembrar o que representa uma concordância verbal. Quando nós falamos em concordância verbal, nós estamos falando da maneira como o verbo irá concordar com suas pessoas. Vamos relembrar quais são essas pessoas. Nós temos a primeira pessoa do singular, representado pelo eu, a segunda pessoa do singular, representada pelo tu, a terceira pessoa do singular, representados por ele ou ela, primeira pessoa do plural, o nós, segunda pessoa do plural, vós, e a terceira pessoa do plural, eles e elas. Essas pessoas, junto com o verbo, elas terão que entrar num acordo. E aí nós chamamos então de concordância verbal. Eu não posso pegar o verbo, colocá-lo de qualquer forma, sem olhar com quem ele está concordando. Então, nós já estudamos lá os pronomes pessoais do caso reto, que são esses que eu acabei de falar, divididos em primeira, segunda e terceira pessoas do singular e primeira, segunda e terceira pessoas do plural. E aí eu tenho que ter bastante atenção à forma como eu irei colocar esse verbo. Nós estamos com a apostila lá na página 61. E aí, pessoal, outra coisa importantíssima que nós aprendemos sobre os tempos verbais. Aqueles 3 tempos básicos, O pretérito, que são fatos que já aconteceram. O presente são fatos que estão acontecendo. E o nosso futuro, fatos que irão acontecer ainda. Tudo isso é muito importante para que eu possa fazer, então, a concordância de maneira correta. Eu tenho que observar se está no singular, se está no plural, se é a primeira, segunda ou terceira pessoas, e ainda verificar se o comando do exercício está perguntando ou pedindo que você utilize um desses tempos. Então, nós temos que ter atenção em todos esses detalhes para que a nossa concordância verbal esteja da maneira correta. Para evitar o quê? Falarmos errado, escrevermos errado. Tanto é que quando essa concordância verbal ela não ocorre da maneira correta, as pessoas que são próximas e que podem ouvir, essa forma errada de ser falada, ou quando vai ler também percebe que está escrito errado, a pessoa imediatamente percebe que ocorreu um erro ali. Por que isso acontece? Porque quando fazemos a concordância verbal, do jeito certinho que a gramática nos orienta e nos ensina, tudo que nós falamos ou escrevemos faz bem aos nossos ouvidos e aos nossos olhos. E quando eu faço isso de maneira errada, dói ouvir, dói ler. E geralmente, a pessoa que está falando, dependendo da situação, ela pode ficar até constrangida, porque de repente tem alguém do lado que pode até corrigi-la. Então, nós temos que prestar bastante atenção nessa concordância verbal, então. Então, nós recapitulamos aí todas as pessoas envolvidas, falamos quais são as do singular, as do plural. Também temos que verificar o tempo que está sendo pedido no exercício, e aí sim eu irei fazer a concordância de maneira correta. E um detalhe,
Para eu saber qual é o verbo dentro do exercício, o verbo ou os verbos são aquelas palavras que vão nos trazer exatamente a ideia de tempo, ou no pretérito, ou no presente, ou no futuro. As outras classes gramaticais que nós já estudamos aí, os pronomes, os artigos, os adjetivos, os substantivos, os advérbios, os adjetivos, nenhuma dessas classes gramaticais trazem para a gente essa ideia de tempo. Né? Como que as coisas estão ali, se elas já aconteceram, se elas estão acontecendo, se ainda vão acontecer. A única classe gramatical que faz isso é o verbo. Então, por isso que você tem que ter bastante atenção na hora que você estiver lendo o exercício para identificar corretamente qual é o verbo ali que você vai ter que buscar ou usar e se tem mais de um também. Maria de Fátima, pode abrir o seu microfone, por favor, e leia o exercício número 1 para mim. Maria de Fátima, você só sinaliza para mim se o seu áudio está aberto, porque a tia não está conseguindo ouvir. E aí a tia precisa para poder gravar aqui. Ok aí? Então vamos lá, o áudio da Maria de Fátima. Ah, então tá bom, Maria de Fátima, só que não está saindo para a tia. Então vamos lá, Alanes primeiro, depois o João Paulo, então. Alanes, pode abrir o seu, por favor? Concordância verbal 2. Releia um trecho da biografia de Marie Curie. Em 1898, Maria e Pierre descobriram o polônio, um novo elemento radioativo 400 vezes mais poderoso que o urânio. Pode ler o exercício, só não responde, tá? A forma verbal descobriram está no presente e na primeira pessoa do plural, no passado e na terceira pessoa do plural, no passado e na terceira pessoa do singular. Muito obrigada, Alanes. Olhem só, pessoal, nós já vimos aí a história da Marie Curie, vimos lá no pleno, vimos a nossa apostila, nós vimos o texto dessa semana chamado de quê? Biografia. O que é biografia? A história de vida de alguém. Então, olhem só, vocês vão pegar o lápis agora e vão fazer o seguinte para que nós já fizemos isso lá em outros exercícios, e aí quem fez essa anotação, chegou na hora de responder, não errou nenhum. Vamos lá. Vocês vão circular aqui para primeira pessoa e vão fazer uma setinha aqui do lado da palavra plural e vão escrever para mim o seguinte: a primeira pessoa do plural, qual é? É o nós. Aí vocês vão escrever aqui do lado da palavra plural. Pode até circular tudo. Primeira pessoa do plural, circulem tudo. E do lado uma setinha, escrevam nós. Tia, mas isso é a resposta do exercício? Claro que não. Isso aí nós estamos relembrando quem são essas pessoas. Agora, vocês vão circular a terceira pessoa do plural, vão fazer uma setinha aqui do lado, vão escrever eles, aquela barrinha, e o elas. E embaixo, a terceira pessoa do singular, o ele barra ela. Ok? Então, prestando atenção agora em tudo isso que vocês acabaram de marcar, nós já sabemos qual é a primeira pessoa do plural, quais são as da terceira pessoa do plural e do singular. E aí ele pede para que a gente verifique, além disso, qual é a pessoa, se está no presente ou no passado. Para estar no passado, as coisas já têm que ter acontecido. Se for no presente, as coisas terão que estar acontecendo no momento. Então vamos lá. João Paulo, abra seu microfone para a tia, por favor. Eu botei no passado e na terceira pessoa do plural. Muito bem, João Paulo, obrigada. Olhem só, pessoal. Quem
são as pessoas que estão envolvidas aqui na história? A Marie e o Pierre. Lembrando que eles, né, nós quando estudamos a história de vida dela, nós vimos que o Pierre foi seu o quê? Esposo. Então os dois eram casados, trabalharam juntos. Então aqui, ó, nós temos duas pessoas. Então a ideia de plural nós já temos. Mas quando eu falo Marie e Pierre, quando nós aprendemos sobre pronomes, vocês fizeram exercícios onde vocês substituíam nomes por pronomes. No caso da Marie e do Pierre, o único pronome que pode substituir aqui o nome dos dois é o eles. Por que eles? Porque nós temos feminino e masculino. E aí o masculino prevalece. Por exemplo, se fosse Marie e Catarina, seriam nomes de duas mulheres. Aí nós colocaríamos elas. Então, nesse caso, descobriram, ou seja, eles já realizaram essa ação. Então, nós temos duas pessoas que nós estamos falando sobre elas. Então, o pronome seria eles. Vocês vão escrever aqui em cima para mim, de Marie e Pierre, com letra maiúscula, eles, bem no meio do nome dos dois aqui. E a resposta que o João deu no passado e na terceira pessoa do plural está correta. Por isso que a tia pediu que vocês fizessem essas anotações ao lado aí, ok? Quem está anotando, lá na frente, quando for fazer as trilhas ou a nossa avaliação trimestral, vai pegar a apostila lá, vai estudar o conteúdo e vai ter tudo isso anotado. Aí, na hora de responder o exercício, ó, vai ser moleza, vai acertar tudo, porque prestou atenção, anotou, identificou. Então, vamos lá. Letra B. Esther, leia a pergunta, por favor. Somente a pergunta. Tia, você disse Estela ou Esther? Esther. Letra B. Só a pergunta. Cadê Esther? Não? Estela. Então, pode ler a letra B, por favor. A quem se refere essa forma verbal? Ok, muito obrigada. Aí eu vou pedir, deixe-me ver aqui. O João falou uma coisa muito bacana ali no chat, pessoal, que nós já aprendemos lá sobre biografia. Se nós estamos contando a vida de alguém, nós estamos falando coisas que já aconteceram, né? No caso até da Marie, nós já sabemos que ela faleceu. Então, obviamente, tudo que nós estivermos falando estará no passado. Então, é uma coisa bem bacana aí. Estou vendo ali algumas pessoas já colocando no chat. Vamos lá, então. Estela, você já respondeu a sua letra B? Além de ter lido, você já fez a resposta? Já, tia. Então, pode responder, por favor, a letra B. Tia, se referem a o Pedro e a Maria. Então, vamos lá. Exatamente. Nós vamos ter aí, então, o nosso texto fala exatamente sobre a Marie e o Pierre. Exatamente sobre as duas pessoas que nós estávamos falando lá no texto anterior, que a Alanis fez o favor de ler para a gente. Inclusive, o nome deles está aqui embaixo também na letra C. Ok? Eu preciso, Maria de Fátima, vamos ver se o seu áudio está liberado? Ver se agora você consegue ler a letra C para mim? Vamos sentar, senão a tia chama outra colega para ler ou outro colega. Vamos ver se agora vai? Oi, tia, tá me ouvindo? Estou. Agora você pode ler a letra C. Na frase Marie e Pierre, ocupam o lugar de sujeito, vocativo, complemento. O que você acha que você colocaria para essas duas situações aí? O nome dos dois ocupa o que para você, Maria de Fátima? Vocativo. Ok. Alguém quer dar uma outra resposta diferente dessa que a Maria de Fátima colocou? João Paulo pode abrir o microfone. Você colocou o quê? Eu botei sujeito, tia. Ok. Aqui embaixo
Tá escrito. Aí tava escrito Marie, sujeito. Marie Pierre, sujeito. Aqui embaixo da página. Ok, então, muito obrigada. Olhem só, pessoal, nós tivemos duas respostas diferentes aí, né? Uma resposta foi vocativa e a outra foi sujeito. A tia vai explicar as três situações que apareceram aqui. Vamos primeiro para essa aqui, ó. Sujeito, é uma matéria que depois nós vamos estudar muito lá no 6º ano. A Alessandra vai ensinar todos os tipos de sujeito para vocês na língua portuguesa. Mas agora vamos nos atentar o que seria interessante para vocês o 4º ano saber. Esse sujeito aqui é sobre quem nós estamos falando, ou seja, quem realizou aquela ação de descobrir o polônio. Por isso que a segunda resposta, que é sobre o sujeito, é a que está correta, porque nós estamos falando dessas duas pessoas. Então, elas fizeram que ação de descobrir o polônio? Quando nós falamos em vocativo, na língua portuguesa, o vocativo é um termo de chamamento. Por exemplo, 4º anos. Atenção. Quem foi o vocativo que a tia Alessandra chamou aí? 4º anos. Então, ou seja, é algo que eu estou chamando ali para prestar atenção na aula. Ou, por exemplo, Maria, está na hora de você fazer faxina. Maria é um vocativo, estou chamando essa pessoa. E complemento são coisas que nós acrescentamos, que não é o caso do nome dos dois. Por quê? São eles, né, os responsáveis lá pela descoberta. Então, eles estão tendo ali uma ação, através de uma pesquisa, né, estudo, eles fizeram a descoberta do polônio. Então, é por isso que na letra C, a resposta correta é sujeito. Ok? Todo mundo aí dando certinho em cada letra, não deixa nada sem corrigir. Vamos lá. Quem gostaria de ler a letra D, por favor, que ainda não tenha lido? João já leu, Estela já leu, Maria de Fátima já leu. Mais alguém? Alanes também já leu. Lavínia, pode abrir o microfone, então, por favor. Murilo, Como depois ficaria vai a frase se próxima. apenas Marie tivesse descoberto o elemento químico? Registre-a. Antes de você falar, só um minutinho, Lavínia, antes de você dar a sua resposta, prestem bastante atenção. Lá no exercício anterior, nós tínhamos duas pessoas envolvidas na descoberta, a Marie e o Pierre. Tanto que o pronome que nós podemos colocar no lugar do nome deles é o pronome eles. Então, são duas pessoas envolvidas e o verbo fica no plural. Agora, a Lavínia acabou de ler que nós vamos considerar só a Marie como a descobridora lá do polônio. Então, agora nós vamos sair do plural. Nós não temos mais duas pessoas e temos apenas uma. Então, as coisas vão modificar aí devido à retirada do nome do Pierre. Então, vamos lá, Lavínia, como ficaria essa resposta, então? Eu botei assim. Em 1898, Marie descobriu o polônio, um novo elemento radiativo, 400 vezes mais poderoso que o urânio. Show, Lavínia, muito obrigada. Vamos ver aqui, pessoal, então? A única coisa que nós mudamos aqui foi o quê? Nós tiramos o nome do Pierre, o Pierre, coitado, foi abandonado pela Marie, só a Marie que quis falar que descobriu o polônio, não quis deixar o Pierre aí, coitado, participar. Claro que é brincadeira, né, gente? Porque lá na história nós sabemos que os dois fizeram isso. E aí, o que aconteceu? O verbo saiu do plural e veio para o singular. Por que isso aconteceu? Porque agora é só ela que está envolvida na história. Então, por isso que o verbo ficou no singular. Ok? Então, o restante da frase não mudou nada. Nós tiramos o nome do Pierre e passamos o verbo para o singular. Descobriram, virou descobriu. Ok? Foram as únicas mudanças aí que nós fizemos. O restante, a data, o que eles descobriram,
quantas vezes esse elemento é mais radioativo que o urânio, tudo isso continuou da mesma forma. Nada foi alterado, ok? Vamos lá. A Estela, como já leu, agora é a vez do Murilo. Tia, volta. Tia, Gente, vocês só prestem aos eu microfones quero falar, não abertos. quero ler não, tia. Olha os quero microfones abertos. E outra, olha o que a tia Alessandra disse na hora da explicação. A frase ficou a mesma coisa. Vocês só tiraram o nome do Pierre e o verbo descobriram passou a ser descobriu, porque saiu do plural e veio para o singular. A frase está bem no alto aí para vocês. Então, é só fazer a retirada do nome do Pierre e lembrar que o verbo estava no plural, no texto original. Como o Pierre saiu, só ficou a Marie, o nosso verbo fica no singular. Então, é só olhar o enunciado lá em cima, a caixinha de texto, e tirar o nome do Pierre e o descobriram vira descobriu. É muito fácil. Murilo, pode abrir o microfone, por favor, e ler a letra E. Tia, Só um minutinho, Roberta, só um minutinho. Murilo, tá ok aí para você? sim. Pode ler, então, por favor, a letra E. O que aconteceu com a forma verbal na reescrita dessa frase? A tia já até falou, né, Murilo? O que você colocou aí na resposta, Murilo? Eu coloquei que a frase ficou no singular. Isso, muito bem. A sua resposta está certa também, tá, Murilo? Então, a tia vai colocar aqui uma resposta mais completa, mas a resposta que o Murilo acabou de dizer também está correta. O que nós fizemos aqui, ó? Ela concordou com o sujeito Marie, ficando, portanto, na terceira pessoa do singular. A única coisa, Murilo, que a tia vai pedir que você acrescente na sua resposta é terceira pessoa. Você colocou que ela ficou no singular, aí você só coloca a terceira pessoa, ok? Porque antes também, pessoal, nós tínhamos a terceira pessoa, só que era do plural. E agora nós temos a terceira pessoa do singular. Tanto que aqui embaixo, ó, tem a explicação falando sobre isso. Quando eu coloquei o nome dela sozinho, o verbo ficou no singular. Com o nome dos dois, o verbo fica no plural, porque são pessoas diferentes. No singular eu tenho ela. Ah, professora, e se eu colocar do Pierre só? Continuaria também descobriu, porque é a terceira pessoa do singular, porém ele. Quando eu junto os dois, aí eu tenho a terceira pessoa do plural. Eu tenho mais de uma pessoa. Como são dois nomes, masculino e feminino, fica então sendo substituído pelo pronome eles. Isso é concordância verbal, então. Ok, pessoal? É fazer a concordância entre a pessoa e o verbo, certo? Eu vou deixar a Alanis, a Roberta ler, que ela ainda não leu, e você já fez a leitura lá no início. Deixa a Roberta agora, tá bem? A tia vai dividir para que todo mundo possa participar, ok? Ótimo, Bernardo, tá certo também, foi para a terceira pessoa do singular. Certinho. Vamos lá? Roberto, pode abrir o microfone. Nas frases abaixo, o verbo concorda com o sujeito em número singular ou plural. E pessoa, primeira, segunda ou terceira. A essa concordância damos o nome de concordância verbal. Observe. Pode continuar lendo, tia? Pode ler o exemplo. Marie gostava de ciência. Sujeito, terceira pessoa do singular. Ela. Verbo, na terceira pessoa do singular. Marie e Pierre gostava de ciência. Sujeito, terceira pessoa do plural, eles.
Verbo na terceira pessoa do plural. Ok. Pessoal, Terceira peguem pessoa do plural. Ok, muito obrigada, Roberto. Meninos, peguem, por favor, De nada. em cima do nome da Marie, aqui, ó, em cima, ó, entre concordância verbal e Marie, coloca a palavra ela aqui para mim com letra maiúscula, o pronome pessoal, do caso reto, o ela, e em cima de Marie e Pierre, coloquem eles. Ok? Então, pessoal, aqui nós vamos ter, então, o verbo concordando com o sujeito. Como o nosso sujeito aqui está no singular, o verbo também está no singular. O nosso sujeito aqui, quando vocês forem estudar sobre sujeito, nós classificamos esse sujeito aqui como simples, porque só tem um nome, e esse aqui nós chamamos de sujeito composto, porque tem dois nomes. É mais ou menos a classificação é essa. Sujeito simples e sujeito composto. Mas isso aí nós vamos estudar lá na frente. Então, presta atenção. Aqui, como nós temos dois nomes, nós estamos falando sobre o plural. Por isso que o verbo aqui, ó, também ficou no plural. E é claro que eu tenho que observar qual é a pessoa aqui. Se eu tenho terceira pessoa aqui do plural, meu verbo também tem que concordar com essa pessoa. Então, por isso que na hora de fazer a concordância verbal, nós vamos olhar quais são as pessoas, em que tempo eu preciso colocar o verbo. Pode passar o marca-texto, Sofia. Isso é muito importante. Em relação à letra D, pessoal, eu vou falar mais uma vez. Tem uma caixinha de texto no alto do exercício número 1. Vocês vão escrever a mesma coisa que está nessa caixinha de texto. O que vai modificar na resposta? Vocês vão tirar o nome do Pierre, porque agora é só o nome da Marie que vai aparecer. E lá na caixinha de texto, como tem o nome dos dois, o verbo está no plural, descobriram. Agora, como é só a Marie, o verbo vai ser escrito descobriu. É só isso, o restante fica da mesma forma. Nada mais é alterado. E aí eu peço que vocês sinalizem aí, colocando certo em tudo. Vamos lá. Aí, pessoal, esse exercício aqui é da próxima aula e eu acabei colocando aqui. Deixa eu ver aqui. Não, é isso mesmo. Vamos lá. Nós vamos fazer aqui, então, o próximo exercício, que é colocarmos os verbos aqui de acordo com o sujeito. Letra A, as descobertas. Está no plural. Então, pessoal, a única resposta, qual será? Emanuele, abra seu microfone, por favor. Como fica a letra A? Pode ler a frase já com a resposta. Emanuele, pode abrir o microfone? Pode. As descobertas foram muito importantes para a ciência. Ok, certinho, porque descobertas está no plural. Então, eu não posso falar foi. Alanes, pode falar a letra B. Depois a Ana Júlia Lopes. Depois a Ana Júlia Nascimento. Vamos lá, pode começar, Alanes. Letra B, como fica? Marie visitou o Brasil. Isso aí, singular, porque só tem uma pessoa, ok? Vamos lá, próxima, letra C. Quem vai ler a letra C que a tia pediu? Cadê a Ana Júlia? Ou a Lopes ou a Nascimento? Nenhuma das duas? Então vamos lá, Roberto. Pode ler a C e depois eu Pode, então vamos lá. Maria e Ellen participaram de campanhas pela paz. Ok, muito bem. Participaram. Nós temos duas pessoas envolvidas aí. Próximo, letra D, quem vai falar, que a tia já pediu. Maria de Fátima ou a Roberta.
Eloá vai fazer o 3 para tia. Tia, posso ler? Tem um monte de pratinho tapando o slide. Eu não tô conseguindo ver o slide, Ah, então tia. tudo bem. Então pode fechar aí, mas você pode responder usando a apostila. Eu não tô conseguindo ver o slide. Então Tá tudo feche o tampado. microfone e você olha pela apostila. E aí eu escuto o seu áudio. Tia, tá tudo tampado. Não tô conseguindo ver o slide. Então, gente, fecha o microfone. É só fechar o microfone e sair e entrar novamente. Vamos lá. Eloá, responde para mim a letra D, então. A Eloá vai responder a letra D agora, pessoal. Só um minutinho. Eloá, pode abrir o seu microfone. A família de Mari era pequena. Ok, muito bem. Era, porque nós estamos falando de família, uma pessoa só. A Ana Lubase apareceu ali pedindo, então eu vou deixar ela participar agora também da letra E, que alguns de vocês já responderam. Então vamos lá, Ana, como fica a letra E do exercício 2? Anne? Os cientistas geralmente são muito curiosos. Muito bem, Ana. Observaram aí que à medida que vocês vão falando, já dá para identificar certinho qual é o verbo que vocês precisam escolher. Porque senão, quando fala, fica errado, justamente por isso. Rebeca, que também pediu para ler e ainda não leu, responda para a tia Alessandra o exercício número 3. E depois a Lavínia vai fazer o 4, letra A. Pode ler, Rebeca, o exercício 3. Já dando a resposta, tá? Rebeca, pode abrir o microfone. Espera um pouquinho. Vamos lá? Porque senão passa o tempinho aqui, ó, aí não dá tempo da gente fazer tudo, tá? Se, Rebeca, se você está com algum problema, então a gente vai pedir outra pessoa. Então vamos lá, quem ainda não participou. Lavínia, então faz o 3 para mim aqui, por favor. Ao invés do 4. Depois o 4 eu chamo outras pessoas. Pode abrir o microfone e responder o 3 para mim. Assinale a frase que apresenta concordância verbal incorreta. Eu marquei a 3. Irene Frederick mostrou que os elementos radioativos podem ser produzidos artificialmente. Qual seria a forma correta, Lavínia? Irene e Frederick mostraram que os elementos radioativos podem ser produzidos artificialmente. Muito bem, certíssimo. Pessoal, a alternativa errada é a terceira. E aí vocês vão passar o marca-texto aqui em mostrou. E em cima vocês vão escrever mostraram, com AM no final. Porque são duas pessoas que estão fazendo isso. Então, eu não posso usar o verbo no singular. Ok? Então, passa o marca-texto em mostrou, é onde está o erro. E em cima vocês vão escrever mostraram, que é a forma correta. Exatamente como a Lavínia leu quando eu pedi para ela fazer a correção. Certo? Então, vamos lá. No exercício 4, nós vamos fazer um exercício parecido com aquele anterior, onde vocês vão ter que escolher a forma correta para concordar com o nosso sujeito aí, para que a frase fique ok. Vamos lá. Roberta, enunciado, letra A. Estela, letra B. Deixa eu ver quem vai aparecendo no chat ali. Aí depois eu falando. Quem quer fazer C, sinaliza para mim no chat. Eu posso fazer assim? Calma aí. Mas dá. Mas é a mesma coisa. Senão atrapalha a ti aqui, ó. Então vamos lá. Tá bom. Roberta, você vai fazer a letra A? Porque a tia vai olhando a sequência aqui no chat. Então vamos lá, Alanis. Lê então o exercício 4 para mim, a letra A, por favor. Pode abrir o microfone. Complete as frases considerando a concordância verbal correta. O povo aglomerado na avenida atrapalhava o trânsito. Certinho. O povo está no singular, atrapalhava. Sofia, letra B.
Emanuele, letra C, e o Luiz, letra D. A Rebeca, letra E. Vamos lá? Pessoal, disse que eu ia seguindo a fazer a ordem B. que eu falei. Ok? Seguindo a ordem que eu acabei de falar agora. Vamos lá? Pode ser o próximo, quem a tia pediu para fazer a letra B. Pode abrir o microfone. Fui eu, tia. Então vamos. O banco, livros, carteiras, cadeiras, nada escapou, tudo foi destruído. Exatamente. Ó, pessoal, apesar de ter livros, carteiras e cadeiras aqui, essa palavra nada nós chamamos de palavra resumidora na língua portuguesa. Então, como ela foi usada aqui, nós temos que escrever o verbo no singular. Se não aparecesse a palavra nada, fosse livros, carteiras e cadeiras escaparam. Aí eu tinha que tirar o tudo aqui também para ficar foram destruídos. Então, o nada e o tudo são palavras resumidoras. Por isso que o verbo fica no singular. Quem vai fazer a letra C pode abrir o microfone, por favor, e ler. O bando de meninas correram. O bando de meninas. Correram. Tá, olha só, pessoal. Aqui a tia Alessandra colocou correu, mas a resposta da Emanuele também está certa. É porque isso aqui é uma concordância verbal que pode ser feita de duas formas. Correu pode concordar com bando, e correram, como a minha colega Emanuele acabou de falar, pode concordar com meninas. Então, vocês podem usar as duas formas que são corretas. Ok? Quem vai ler a letra D, o Luiz? Tia, licença. Só um minutinho agora. Deixa a tia finalizar aqui. Na letra D, Luiz, é você? Pode abrir o microfone. Vamos lá. As meninas estão soltando pipa. Ótimo, muito bem. As meninas estão soltando pipa. Meninas está no plural, então não tem como eu falar de outra forma. Maria de Fátima, letra E. Meu pai e minha mãe foram ao cinema. Certíssimo, muito obrigada, Maria de Fátima. Letra F, Rebeca. O resto da igreja bateu 12 horas. Muito bem, o relógio bateu. Certíssimo. João Paulo, letra G. Santos é uma cidade litorânea. Muito bem, certíssimo. Vamos ver aqui. Sofia, letra H. Cadê a Sofia? O pessoal, Isso. o pessoal continua animado. Muito bem, continua animado. Vamos lá. Eloá e depois Estela. Vamos lá, Eloá, letra I. Um bando de gaivotas voavam. A mesma coisa aqui, ó. Vocês vão colocar as duas respostas. Voava ou voava. É o mesmo caso aqui, ó, de um bando de meninas. Pode concordar com bando no singular e pode ser meninas concordando com o plural correram. Então, aqui vocês vão marcar as duas respostas, ok? Porque pode ser concordando com bando e pode ser com gaivotas. Vamos lá, próximo, letra J. Daniel tem 2 cachorros. Ah, muito bem. Daniel tem. Tia, por que esse tem aqui, o segundo tem acento? Porque esse daqui é o plural do verbo. Esse tem aqui, com acento, vocês vão fazer uma setinha do lado e vão escrever para mim o pronome eles. Todas as vezes que for no plural, vocês terão que colocar acento no tem. Então, nós terminamos a nossa aula de agora, a primeira aula, falando sobre concordância verbal, parte 2.